Agora, é engraçado, né? Essas coisas dos efeitos. Eu tava pensando nisso, nos efeitos que uma obra de arte pode produzir. Eu tava pensando quais os efeitos mais impressionantes. Impressionantes? E aí eu pensei, sabe que depois que saiu A Paixão de Cristo de Mel Gibson, teve pessoas criminosos que haviam cometido crimes, nunca foram presos e se entregaram à polícia. Tem vários casos desse. Saiu no jornal isso. E tem um filme soviético também, que é A Balada do Soldado, que aconteceu a mesma coisa. Então, às vezes a coisa pega, e pega bem, viu? E não necessariamente é bom. Porque, por exemplo, Goethe escreveu um livro que é O Sofrimento do Jovem Werther. E conta a história de um jovem que se mata depois que ele se apaixona por uma moça e não pode, etc. Ele se mata. As pessoas começaram a se matar naquela época. Então, obra de arte não necessariamente fazem muito bem, não. Às vezes faz mal, mas a gente gosta de todo jeito. Pois é, mas é difícil fazer também esse cálculo, né? Porque, deve ter pessoas que se entregaram por causa da Paixão de Cristo, deve ter outras pessoas que cometeram atrocidades por causa do filme, também né? Tem, a humanidade é meio... O cara que matou John Lennon, ele leu aquele livro, O Apanhador do Campo de Centeio, né? E ele foi lá, inspirado pelo livro. Também tem um monte de casos. No final, são os caras que são malucos, né? Agora tem o Louis Kahn, que é um arquiteto que eu gosto muito, pós-moderno, que ele fala o seguinte, a arte não sacia uma necessidade, ele as cria. Então, ninguém nunca precisou da Quinta Sinfonia de Beethoven. Mas uma vez que ele a compôs, nós não conseguimos mais viver sem ela. Então, a obra de arte, ela cria uma necessidade. Muda paradigmas, né? Muda o que você gosta, você começa a gostar daquilo que você não que nem, por exemplo, como falaram sobre Tolstói e Dostoiévski. Depois que Tolstói e Dostoiévski começaram a escrever, ficou muito mais difícil escrever um romance. Porque eles elevaram muito o nível. Complicou a vida de todo mundo. Aconteceu a mesma coisa com Tarkovsky. Tipo, mano, depois desse cara, o que a gente vai fazer? Meu Deus do céu. O padrão é muito alto. Pode crer. E isso é interessante, né? Porque a gente vai vendo as limitações da própria cognição humana, né? Talvez exista um limite de quão perfeita uma obra pode ser, entendeu? Então, aqueles que alcançam esse limite não são facilmente replicados. Mas aí eu fico pensando qual é a catedral gótica que tem no céu, quão mais perfeita ela pode ser. Deve ser. E a música das esferas. Pode que não. A arte é uma parada muito, muito legal, cara, na verdade. Eu acho que é o que dá a graça pra vida, né? É a discussão imaterial da existência, né? Então, é muito importante, né? E uma pena que o Brasil né? A gente tem algumas exceções, mas a gente não tem uma indústria pujante igual outros países têm, e a gente poderia ter também pelo tamanho e tanta diversidade de pensamento que existe nesse Brasil gigantesco, né? Pois é, eu fico pensando nisso. Quanta coisa tem interessante na história do Brasil. Quantos fatos... olha, a história de Lampião. A história de Canudos, e principalmente Lampião, você vê, um cara, ele matou mais, ele e o bando mataram mais do que a febre tifoide que teve na época. E, entretanto, ele era profundamente religioso, ele se vestia de um modo completamente original, andava com ouros, e era devoto do padre Cícero. Isso tudo é o Brasil Ia ser legal explorar essa dualidade, né? Como um homem muito religioso consegue cometer isso é puro ouro, mas entretanto não tá no sistema brasileiro. Por quê? Porque o sistema brasileiro fica focando só na realidade social. A realidade social é de menos, amigo. Olha, o problema dessa coisa do identitarismo. As pessoas não se identificam com esses grupos sociais que eles criaram. Que não existem. Entendeu? Olha, eu vou te dizer. Com alguém neutro. Eu gosto de astrologia e eu acho que os virginianos se identificam mais entre si do que os gays se identificam entre si. Pode crer. Você acha que existe uma conexão da alma muito maior do que da sexualidade? Eu sou virginiano. Quando eu encontro virginiano, a gente fica amigo automático. É engraçado. Mas você vê, os arianos são tipos físicos, tipos psicológicos, sim, que são uma realidade maior do que esses grupos que eles estão tentando criar. Uhum. Entendeu? Que, na verdade, é uma coisa artificial. Eles querem dividir mesmo a sociedade, é por isso que ninguém entende. Eles querem causar confusão na mente das pessoas. E eles querem começar logo cedo, nas crianças. É por isso que a Pixar faz um filme Elementos com alguém não binário. Porque um ataque à população brasileira, mundial, é um ataque aos seres humanos. A gente tem hoje em dia uma grande corporação que a gente pode chamar que são as máquinas. As máquinas querem destruir a psique humana, a natureza humana. Querem transformar os seres humanos em máquinas também, porque máquinas são controláveis.
E é esse, é um jogo sobre poder, é um jogo sobre controle. E a cultura, como você disse, é a ferramenta para chegar lá.